6 lições para nunca ser subestimado. Introdução. Ser subestimado é doloroso, mas pode se tornar a sua maior arma. Há uma dor que não grita, mas corrói por dentro. A dor de ser subestimado é ser olhado com desdém, tratado como invisível, como se a sua presença pouco importasse. É sentir o peso de não ser levado a sério, de ver suas palavras ignoradas, seus esforços diminuídos. E ainda assim, existe uma força oculta nesse lugar de sombra. Porque quando os outros não esperam nada de você, você carrega dentro de si a chance de surpreender, de crescer sem ser notado, de se fortalecer em silêncio. Sêneca lembrava: não é porque os outros não te reconhecem que você deixa de ter valor. O valor não nasce do olhar alheio, nasce daquilo que você é, mesmo quando ninguém vê. Marco Aurélio acrescentava: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. E talvez aí esteja a chave. Não responder ao desprezo com ira, não se deixar moldar pelo julgamento de fora, mas erguer-se com dignidade, firme, sem perder a integridade. Ser subestimado não é um fardo, é um campo de treinamento. É a oportunidade de cultivar uma força invisível que cedo ou tarde se tornará impossível de ignorar. Cada vez que alguém duvida de você, está te oferecendo um presente. O convite para provar, não a eles, mas a si mesmo, que sua grandeza não depende de reconhecimento. Neste vídeo, vamos percorrer juntos 6 lições estoicas que revelam como transformar o desprezo em combustível, a dúvida em disciplina, o silêncio em estratégia. Porque não se trata de exigir respeito, mas de se tornar tão sólido, tão inteiro, que o respeito se torne inevitável. E se essa mensagem ecoa em você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Aqui, você encontrará reflexões que fortalecem a mente e libertam o coração. E se a ansiedade tem sido sua companheira constante, no primeiro link da descrição você encontrará o e-book Ansiedade sob Controle, um guia para transformar inquietação em clareza e equilíbrio. 1. A força do silêncio estratégico. Há um poder imenso no silêncio, um poder que muitos subestimam, porque acreditam que força se mostra, que grandeza precisa ser anunciada. Mas, na verdade, quanto menos você fala, mais os outros percebem. A neurociência mostra isso com clareza. O silêncio desperta a atenção, gera curiosidade, cria um espaço de respeito. Quanto menos você entrega, mais os outros projetam em você. E quanto mais você fala, mais fácil é ser decifrado, reduzido, enquadrado. Sêneca dizia: quem sabe o que é, não precisa provar. E há sabedoria profunda nessa lembrança. Porque provar, muitas vezes, é sinal de insegurança, de querer convencer. Já o silêncio estratégico é sinal de confiança. É a escolha de não se desgastar com explicações desnecessárias, de não gastar energia tentando se justificar. É a serenidade de quem sabe que o tempo mostrará, de quem não tem pressa em convencer, porque já está ocupado em ser. Imagine o leão. Ele não anuncia que é o rei da selva. Não precisa. Sua presença fala por si. O silêncio estratégico é esse espaço. Não de omissão, mas de domínio interno. Não de medo, mas de força. É recusar-se a revelar a própria grandeza antes da hora, porque sabe que tudo floresce em seu tempo. Quem domina o silêncio não é invisível, é inevitável. É lembrado porque não se expôs em excesso. É respeitado porque soube guardar aquilo que muitos entregam sem pensar. E pouco a pouco, esse silêncio se torna a armadura que protege sua essência e a espada que conquista respeito sem esforço. 2. A disciplina invisível, que forma o caráter. Muitos buscam reconhecimento imediato, querem ser vistos, aplaudidos, confirmados a cada passo. Mas o respeito verdadeiro não nasce da pressa em ser notado, ele nasce no silêncio da disciplina diária, onde ninguém está olhando. É ali, no invisível,
que o caráter é forjado. Marco Aurélio escreveu: primeiro governe a si mesmo, depois ao mundo. E esse é o segredo que tantos esquecem. Não é no palco que a grandeza se constrói, mas no treino silencioso, nas escolhas que ninguém vê. A disciplina invisível é o tijolo que edifica a muralha da integridade. É o fio invisível que costura o respeito inevitável. A ciência confirma: hábitos repetidos moldam o cérebro, criam novas conexões, constroem consistência, e essa consistência se transforma em autoridade natural. Quem treina no escuro brilha à luz. Quem molda o caráter longe dos olhos recebe respeito sem precisar pedir. Pense no escultor. Ele trabalha horas, dias, anos sobre o mármore bruto. Muitas vezes ninguém sabe o que ele faz. Ninguém entende o que ele vê naquela pedra sem forma, mas ele sabe. E um dia, quando a obra se revela, todos se impressionam, não pela pressa do instante, mas pela disciplina do processo. Assim é a disciplina invisível. Não há testemunhas, não há aplausos, mas há um poder silencioso que cresce a cada decisão firme, a cada renúncia, a cada vitória íntima sobre si mesmo. E quando o mundo perceber, será tarde demais para subestimar, porque o caráter já estará erguido, sólido, inquebrantável, impossível de ignorar. 3. Transformar a dúvida dos outros em treinamento interno. Poucas coisas ferem tanto quanto ser desacreditado. O olhar que diz: você não é capaz. As palavras que tentam reduzir sua força, a indiferença que insiste em apagar sua chama. Mas é justamente nesse lugar, onde tantos se perdem, que pode nascer uma das maiores forças: a capacidade de transformar a dúvida alheia em treino para a sua resiliência. Epicteto lembrava: não é a opinião dos outros que te fere, mas a importância que você dá a ela. Essas palavras atravessam o tempo porque revelam a verdade essencial. O peso da crítica só existe quando você a carrega. Se você solta, ela se torna apenas vento. Se você acolhe, ela vira pedra. A neurociência mostra que o cérebro interpreta rejeição como dor física. É como se cada desdém fosse um golpe invisível, mas também mostra que o mesmo cérebro pode se adaptar, pode usar cada impacto como treino, fortalecendo os circuitos da resiliência, criando firmeza emocional. O que fere, se bem usado, pode se tornar o que cura. Pense na chama. O vento sopra tentando apagá-la, mas se a chama é forte, se tem consistência, o vento não a destrói. Ao contrário, a faz crescer, a espalha, a torna impossível de ignorar. Assim é com você. Cada vez que alguém duvida, você recebe uma oportunidade de crescer silenciosamente, de consolidar sua chama até que nada mais consiga apagá-la. Transformar a dúvida em treino interno não é vingança, não é resistência cega, é arte, é sabedoria. É olhar para dentro e perceber que quanto mais te subestimam, mais espaço você tem para se tornar inegável, porque a dúvida dos outros é apenas combustível, e você decide se ela te apaga ou te acende. 4. Virtude como defesa suprema. Existe algo que não pode ser ridicularizado, diminuído ou quebrado: a integridade. Quando a virtude se torna o alicerce da sua vida, nenhum olhar de desdém consegue atravessar. Porque o respeito verdadeiro não nasce do medo nem da força, mas da coerência interna, daquela linha invisível que une aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. A neurociência confirma que o cérebro humano percebe, mesmo de forma inconsciente, quando há congruência entre palavras e ações. Essa coerência transmite autoridade silenciosa. Não é preciso levantar a voz, não é preciso se justificar. Quem vive em verdade carrega consigo uma presença que não pode ser questionada. Sêneca afirmava: a virtude é autossuficiente. Essa frase revela que não é o olhar externo que legitima sua grandeza, mas a forma como você vive sua vida. A virtude não precisa de testemunhas, porque ela é fortaleza em si mesma. Quando você se alinha àquilo que é justo, honesto e íntegro, os ataques se tornam ecos que se perdem no vazio. A imagem é clara, uma muralha inquebrantável. Não há guardas,
Não há armas expostas, não há gritos de ameaça. A muralha simplesmente está ali, sólida, firme, impenetrável. Assim é a vida sustentada pela virtude. Nada precisa ser anunciado, nada precisa ser provado, porque a força está na própria existência dessa integridade silenciosa. Quando você faz da virtude sua defesa, não precisa buscar aprovação. Não precisa mendigar respeito. Ele vem, inevitavelmente, porque diante do inabalável não resta alternativa senão reconhecer sua grandeza. 5. A arte de não reagir. Ser subestimado, ignorado ou diminuído desperta em nós o desejo quase imediato de responder. A reação é instintiva, como se fosse um mecanismo de defesa. Mas a verdadeira força não está em reagir. Está em não permitir que o outro dite o ritmo do seu coração. Marco Aurélio escreveu: "O desprezo só atinge quem o aceita." Essa frase nos lembra que ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento interno. Quando você escolhe não reagir, não é fraqueza, é domínio. O autocontrole é a arma silenciosa que desarma qualquer tentativa de te reduzir. A neurociência mostra que a raiva ativa o sistema límbico, preparando o corpo para lutar. Mas, quando a mente consegue silenciar esse impulso, o córtex pré-frontal, responsável pela razão e pelo julgamento consciente, assume o comando. Nesse instante, você prova que governa a si mesmo. Imagine uma rocha diante das ondas do mar. A água bate, se choca, espuma, insiste em desgastar sua firmeza. Mas a rocha permanece. Ela não precisa gritar para ser sólida, não precisa contra-atacar para provar sua força. Ela simplesmente resiste. Assim deve ser aquele que não se deixa arrastar pela provocação. Não reagir não significa aceitar injustiças ou se calar diante do que precisa ser dito. Significa escolher o momento certo, a palavra certa, e muitas vezes o silêncio que mais fere do que qualquer resposta impulsiva. É transformar o desprezo em vento que passa, sem jamais penetrar o núcleo da sua essência. A arte de não reagir é, na verdade, a arte de permanecer inteiro diante da tentativa de fragmentação. É a escolha de não entregar o controle da sua alma às mãos de quem tenta te diminuir. 6. Crescer em silêncio. Brilhar inevitavelmente. Há uma força quase invisível em quem trabalha em silêncio. Quem não pede espaço, mas constrói cada passo com consistência, acaba se tornando impossível de ignorar. O brilho verdadeiro não nasce de uma busca por aplausos, mas da disciplina repetida em dias comuns, longe dos olhares. A neurociência mostra que a consistência cria padrões de confiança e autoridade natural. As pessoas, mesmo sem perceber, começam a respeitar quem é coerente e constante, quem não precisa anunciar sua grandeza, mas deixa que ela floresça inevitavelmente com o tempo. Sêneca dizia: "O tempo revela todas as grandezas ocultas, e de fato, não há máscara que resista aos dias." Quem se dedica silenciosamente acaba sendo revelado como a chama que atravessa a escuridão, assim como o sol, que não discute com a noite, apenas aparece e, ao surgir, não pode ser ignorado. Crescer em silêncio não é esconder-se, é maturar, é permitir que as raízes se aprofundem antes de que os frutos sejam visíveis. Quem apressa o reconhecimento perde a fortaleza do invisível, mas quem aceita o processo floresce com uma luz que ninguém pode apagar. Esse é o destino de quem escolhe não implorar por reconhecimento, tornar-se inevitável. O respeito não é conquistado pelo grito, mas pelo peso silencioso daquilo que ninguém pode negar. 6. Crescer em silêncio, brilhar inevitavelmente. Há uma força quase invisível em quem trabalha em silêncio. Quem não pede espaço, mas constrói cada passo com consistência, acaba se tornando impossível de ignorar. O brilho verdadeiro não nasce de uma busca por aplausos, mas da disciplina repetida em dias comuns.
longe dos olhares. A neurociência mostra que a consistência cria padrões de confiança e autoridade natural. As pessoas, mesmo sem perceber, começam a respeitar quem é coerente e constante, quem não precisa anunciar sua grandeza, mas deixa que ela floresça inevitavelmente com o tempo. Sêneca dizia: o tempo revela todas as grandezas ocultas. E, de fato, não há máscara que resista aos dias. Quem se dedica silenciosamente acaba sendo revelado como a chama que atravessa a escuridão. Assim como o sol, que não discute com a noite, apenas aparece, e ao surgir não pode ser ignorado. Crescer em silêncio não é esconder-se, é maturar, é permitir que as raízes se aprofundem antes de que os frutos sejam visíveis. Quem apressa o reconhecimento perde a fortaleza do invisível, mas quem aceita o processo floresce com uma luz que ninguém pode apagar. Conclusão: nunca peça para ser reconhecido. Torne-se inegável. Ser subestimado fere, mas também desperta. Cada olhar de desdém, cada palavra que diminui, cada ausência de reconhecimento é, na verdade, um presente disfarçado. É o treino invisível da resiliência, a chance de fortalecer aquilo que ninguém pode tirar, a força interior. Sêneca lembrava: não é o desprezo alheio que te diminui, mas a sua permissão. Essa frase ecoa como um lembrete. O verdadeiro perigo não está no julgamento externo, mas em como você o absorve. Marco Aurélio e Epicteto apontavam na mesma direção. A grandeza está no autocontrole, na consciência de si. Quem se conhece não precisa ser conhecido, porque já carrega dentro de si a prova de sua própria dignidade. Nunca se trata de buscar aprovação, mas de cultivar respeito dentro de si. Aquele que domina seu silêncio, sua disciplina e sua integridade, cresce sem pressa, até que sua grandeza se torne impossível de ser negada. Assim como o diamante só nasce da pressão, é o peso do olhar que tentou te diminuir que forja o brilho que ninguém poderá apagar. Se essa mensagem ressoou em você, lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar as notificações. Cada novo encontro aqui é um espaço de fortalecimento interno, e sua presença faz parte dessa jornada. E se você sente que a ansiedade tem limitado seu brilho e drenado sua energia, clique no primeiro link da descrição. Lá você encontrará o e-book Ansiedade sob Controle, criado para ajudar você a resgatar sua mente e conquistar a paz necessária para crescer sem ser interrompido pelas tempestades internas. Porque no fim, não é sobre convencer o mundo, é sobre se tornar tão forte, tão íntegro e tão inegável que o mundo não tem a escolha a não ser reconhecer. Esse é o destino de quem escolhe não implorar por reconhecimento, tornar-se inevitável. O respeito não é conquistado pelo grito, mas pelo peso silencioso daquilo que ninguém pode negar.